Dando início, então, ao quinto encontro. A gente está quase na metade do grupo dos encontros. São 12 encontros. E hoje os capítulos que a gente vai trabalhar é o capítulo 9 e o capítulo 10, desenvolvendo a bondade amorosa. É o que a gente vai entender ali um pouquinho mais de práticas, de meditação e dessa abordagem que a gente está construindo, né? Que a gente está se aproximando ali dela em relação à autocompaixão por nós mesmos e autocompaixão. Quando a gente pensa nisso para si, a gente pensa também na compaixão, aquilo que vem de imagem para pessoas queridas, né? Para amigos e aquilo que a gente vai construindo a partir dessa ideia também. Tá? Então, nesse comecinho ainda, eu queria saber um pouquinho de cada uma. Qual capítulo você está lendo no momento, né? Como que está sendo essa leitura, como que está sendo a experiência de praticar ou fazer a leitura de algum exercício. Lembrando que o nosso grupo ele está bem aberto em relação ao ritmo de cada uma. Né? Então, algumas pessoas entrou um pouquinho depois e ainda assim há a possibilidade de fazer parte. Né? Cada uma pode iniciar ali no período que tiver a disponibilidade e seguir no ritmo próprio. Tá? Então, mesmo que a gente esteja aqui pensando hoje juntas no capítulo 9, mas se você estiver fazendo a leitura do capítulo 1, não tem problema também. Né? A gente ainda assim consegue conversar, consegue pensar juntas sobre autocompaixão, né? E a atenção plena, que é o tema geral. Então, quero ouvir um pouquinho de vocês. Quem não quiser abrir o áudio para falar, pode só colocar no chat qual capítulo está lendo, como que está essa fase de leitura, de aproximação, como que foi a semana, né? A semana foi muito corrida, não consegui pegar em nada. Ou, na semana eu consegui ler um pouquinho, consegui fazer algum exercício. Como que está sendo para vocês, meninas? A Gabriela colocou aqui no chat, fiquei corrida essa semana, mas agora consegui retornar, estava com saudades. É assim, Gabriela. A Gabriela está bem ativa aí, só alguns encontros que ela não conseguiu. Mas que bom que você está aqui agora. Quem mais quer falar? Eu vou abrindo aqui, compartilhando a tela por enquanto. Tá? Se alguém ainda quiser falar, pode ficar à vontade, se não, não tem problema. Eu estou conseguindo acompanhar os capítulos e me pega um pouco mais são as práticas, porque são muitas em cada capítulo. E às vezes são práticas que tem que tirar um momento de mais tempo, por exemplo, as práticas de mindfulness. Então, são momentos que eu tenho mais à noite. Aí quando chega à noite, eu esqueço de fazer. Então, às vezes, eu consigo fazer 3 exercícios, mas eu estou conseguindo acompanhar a leitura. Eu volto, às vezes, para ler os resumos, para dar uma lembrada, mas está dando certo, sim. Olha só, legal. Essas práticas, de fato, né, existe um pouquinho mais de tempo para fazer com aquele cuidado, para pensar, são práticas reflexivas, de meditação, e a gente entende que esse tempo nem sempre a gente vai ter disponível. Então, a sugestão é sempre escolher ali aquilo que faz mais sentido, aquilo que te traz alguma sensação diferente, que te traz alguma perspectiva. Né? Então, tentar escolher dentre os exercícios, né? Qual que eu posso estar praticando essa semana, ou tudo bem se não for possível praticar nenhum nesse momento. Né? Tentar criar ali algum momento, tentar marcar ali um horário, um tempo para fazer aquilo que foi importante para você durante a leitura. Mas o simples fato de estar acompanhando o capítulo, né, o livro ali, à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo reflexões também,
né? A gente vai pensando ali sobre como que é para a gente também. Então, já é uma forma de tirar um proveito dessa compreensão, dessas atitudes aí que a gente vai se aproximando, que é a autocompaixão. A Lourdes colocou, na leitura estou atrasada, tenho feito práticas, ótimo. Também consegui, aqui em São Paulo, através do meu trabalho, um curso presencial de meditação, e estou unindo os dois. Ah, que legal, Lourdes! Um curso presencial de meditação, como que está sendo esse curso? Eu já fiz aqui um curso presencial também de meditação e não foi numa perspectiva só da psicologia. Eu achei bem legal porque eram vários profissionais de diferentes áreas. É muito bom ter esse espaço presencial também para a prática. Então, lá eles começam falando da história, né, de como começou a meditação. Então, na primeira semana, a gente tinha que perceber barulhos e procurar sons, né? Primeiro era para a gente buscar os sons que estavam fora, depois era para a gente deixar chegar no ouvido. Então, cada semana a gente pratica uma coisa. Aí, nessa, além disso, a gente tem que buscar como que fala? Sentir, né? O toque. Então, nessa semana, a gente tinha que buscar sentir, fez uma prática lá no curso, mas a gente procurar juntar essas coisas, junto com o som, ou buscar o toque das coisas e sentir a diferença. Isso vai despertando na gente essa sensibilidade para meditar. Então, cada semana eles vão colocando uma coisa e eu vou juntando com o que está aqui também. É muito bom. Ah, que legal, deve ser muito gostoso, então. E é nessa pegada aí, lenta, né, de ir estabelecendo o primeiro contato, entendendo ali aquele primeiro passo, se acostumando, né, e agregando de pouquinho os outros passos. Exatamente como a gente tem procurado fazer aqui, procurado, né, entender e se colocar nessas atitudes. Que legal, Lourdes. Aproveite. Veio num momento muito bom, porque eu estou fazendo com você, perdi alguns, porque tem coisa para fazer no sábado, mas meditação era uma coisa que eu queria muito desenvolver na minha vida e na minha prática. E ao mesmo tempo veio essas duas coisas, o seu grupo e o curso. Ai, deu Foi muito certinho. Que bom, então. E hoje a gente vai ver a autocompaixão, né, e a bondade amorosa. O título do capítulo é Desenvolvendo a Bondade Amorosa. Então, além de aprender e aprofundar a nossa prática na autocompaixão, é importante desenvolver esses sentimentos de bondade amorosa em relação a nós mesmos. E em relação a essa prática que a gente vai se aproximando, né, da autocompaixão, aqui a gente vai entendendo um pouquinho mais como que é tá desenvolvendo a autocompaixão por meio da bondade amorosa também. E no capítulo, eles colocam aqui como diferenciar, né, em que aspecto a compaixão e a bondade amorosa se diferenciam. E aí a definição da compaixão, né, é a sensibilidade à dor ou ao sofrimento do outro associada a um profundo desejo de aliviar esse sofrimento, né, em relação ao outro. A compaixão, de modo geral. E a autocompaixão é quando a gente se refere a nós, né, é aquela compaixão interna. Quanto à bondade amorosa, implica nos sentimentos gerais, de simpatia em relação a si, nessa bondade ali com a gentileza em relação a si e aos outros, e não envolve necessariamente a dor, né? É algo mais amplo, voltado aí para uma gentileza, para uma simpatia, um cuidado. Quando a bondade amorosa se choca com o sofrimento e permanece amorosa, ela se transforma em compaixão. Ambas são expressões da boa vontade. Então, aqui inicialmente é mais para entender um pouquinho do que difere, né? Trazendo a bondade amorosa
como algo mais amplo e não necessariamente envolvendo sofrimento, enquanto a autocompaixão, né, vem aí desse desejo de aliviar, de lidar com essas emoções difíceis. E aí, como prática, né, no capítulo já entra muito essa prática de como desenvolver mesmo essa bondade amorosa. E a estratégia que é colocada aqui é algo que se aproxima do que a gente já conhece. Quem trabalha aí na abordagem cognitivo-comportamental, com cartões de enfrentamento, né, aquilo que a gente vai percebendo que se aproxima um pouquinho e que há uma possibilidade de sempre, né, o que a gente fala, desses ajustes, daquilo que vai fazendo sentido e desse cuidado também. Perceber essas diferenças e, ao mesmo tempo, aquilo que você pode se aproximar, você pode se identificar e aquilo que pode não fazer tanto sentido. Como o exemplo que é colocado aqui das frases para cultivar esse sentimento de autobondade, né? Que são frases, eles colocam um exemplo, aquilo que é comum dessas frases que entra na meditação, que é que eu possa ser feliz, que eu possa estar em paz, que eu possa ser saudável, que eu possa viver com tranquilidade. São frases gerais e a gente vai entendendo que essas frases, inicialmente, pode até parecer mecânica, pode parecer estranha e que é natural. Em alguns momentos, tudo bem se isso acontecer. Como coloca aqui, são frases comuns, são frases de algo que é tradicional, né? E aí o objetivo lá no 10º capítulo é transformar isso em algo mais autêntico, em algo que venha de si, né? Algo que faça realmente sentido ali, mas que em alguns momentos, principalmente quando há uma dificuldade, né, para encontrar ali aquilo que é autêntico, aquilo que faça realmente sentido. Essas frases iniciais vêm como uma motivação, né, para de repente se encontrar ali em algo. Então, é um primeiro exercício para cultivar aquilo que é mais autêntico. Vera e Silvia entraram agora. Bem-vindas, meninas. A gente já iniciou aqui um pouquinho, falando sobre o capítulo 9, sobre desenvolver essa bondade amorosa, né, que vem junto com a autocompaixão. E a gente está pensando sobre essas práticas que veio aqui como proposta, né, entendendo as frases que evocam, que faz com que a gente busque cultivar esses sentimentos de boa vontade. E aí, o que mais que tem aqui? O capítulo 9 ele é bem curtinho mesmo, né? E um resumo geral dele é esse aspecto mesmo, da compaixão, da bondade amorosa, que cada um tem uma motivação ali geral que, que traz aí algo que é específico diante do sofrimento, como a proposta de aliviar, de diminuir aquelas sensações, aquelas emoções difíceis, e a bondade amorosa como algo mais geral, né? Da gentileza, da simpatia conosco. E aí, uma outra definição aqui, que eu acabei passando, né, é como o desejo de que todos os seres sencientes, né, que sentem ali, que têm sentimentos, possam ser felizes. Né? Então, a boa vontade a gente cultiva, a gente se aproxima, uma das formas é evocando esse sentimento por meio das frases compassivas, e que nesse primeiro capítulo é uma sugestão, né? Uma sugestão ali de algo que pode ser iniciado. E aí, no capítulo 10, já vem a bondade amorosa por nós mesmos. O propósito aqui desse capítulo é nos ajudar a encontrar as frases de boa vontade que realmente tenham significado para a gente, né? Então, percebe que aqui, inicialmente, veio uma proposta para ser pensada, para ser entendida. E agora vem aqui o ajuste, aquilo que realmente faça sentido para a gente.
E aí uma frase que eles colocam é: os benefícios da meditação, da bondade amorosa, chegam até nós quando personalizamos a prática, quando elas passam a fazer sentido para nós. É importante encontrar frases de bondade amorosa que tenham ressonância para você. De nada adianta aquilo que a gente repete, se não fizer nenhum sentido, né? Mesmo que seja algo igual, por exemplo. Pode fazer sentido para mim, tá trazendo essas frases, mas pode não fazer sentido ali para a Silvia, por exemplo. Né? Então, ela pode estar modificando, personalizando aquilo de acordo com as necessidades emocionais dela, né? O que a gente também vai ver aqui no capítulo. E aí, hoje, aproveitando que os capítulos são bem curtinhos, né, a gente vai trazer no finalzinho uma prática. E antes a gente vai entender um pouco mais como criar essas frases, como se aproximar disso, diferenciar também de outros pontos aí, que a gente vai estar vendo em cada uma dessas citações, de como construir aquilo que faz sentido para a gente. Carol está chegando agora. Bem-vinda, Carol. A gente já está aqui no capítulo 10, entendendo como construir essas frases, essa proposta aí de cultivar a bondade amorosa. E aí, a proposta é que essas frases sejam simples, claras, autênticas e bondosas. Né? Aquela voz interna ali que a gente está construindo, que a gente está cultivando, que a gente se propõe a trazer para si, né? Com essa sensação de gratidão como resposta a essas frases. Né? Então, são frases curtas, frases que façam sentido ali para a gente no momento em que a gente está trazendo elas. Então, é algo que também pode ser ajustado, né? Tudo bem eu mudar ali as minhas frases de bondade amorosa. O segundo ponto é que não precisa usar as frases do tipo que eu possa, como lá na sugestão. Né? Foi uma sugestão, foi algo inicial para a gente ter ali algum tipo de inspiração, entender o que faz sentido. Né? Mas como eu disse no exemplo, se for algo que pode fazer até sentido para mim, mas de repente para outra pessoa não faça sentido. Então a outra tem essa possibilidade de ajustar. Por exemplo, algumas pessoas podem trazer aqui, esse que eu possa pode vir com uma sensação estranha, né? Parece que eu estou implorando algo, pode fazer esse sentido para determinada pessoa. Então, ela pode modificar isso trazendo uma outra abordagem, né? Outras palavras. E aí, aqui, para quem traz um sentido nessas palavras, nessa abordagem, o significado é que simplesmente um convite a inclinar o coração, o sentido ali para aquela direção positiva, né? Então significa que isso possa ser assim, né? Que eu possa ser feliz, que isso seja dessa forma, se todas as condições permitirem que sejam assim. Né? Então, esse é um ponto de cuidado para a gente especificar, né? Se todas as condições permitirem que seja assim. Então, essas frases não são simplesmente afirmações positivas, né? Isso que a gente pode perceber em outras abordagens. Eu preciso estar sempre falando coisas positivas, que as coisas vão chegar até mim. Essa abordagem mais simplista, né? É um cuidado que a gente precisa ter, entendendo que não são afirmações positivas nesse sentido, mas que estamos cultivando essas intenções, né? Para que isso aconteça se as condições permitirem que seja assim. E não fingir que as coisas são diferentes das que estão acontecendo. Né? Então, por exemplo, não é fingir que
que é diferente aquela sensação, não é fugir da sensação, né? Pelo contrário, abordagem de acolher, tudo bem, nesse momento é isso que está acontecendo, não tem problema eu também me inclinar ali para aquela direção positiva, né? Para aquilo que vai fazendo sentido mais ainda para a gente. E aí o quarto ponto as frases são concebidas para evocar boa vontade, não bons sentimentos. Exatamente. Esses bons sentimentos, eles vão estar surgindo ali como uma consequência inevitável, né, da boa vontade. Então, a gente vai percebendo aos poucos que isso vai acontecendo, mas não é necessariamente uma expectativa a ser suprida. Eu vou fazer isso para mudar o que eu estou sentindo. A gente não vai mudar diretamente ali, de forma imediata, aquilo que a gente está sentindo. Pelo contrário, a gente vai aceitar, a gente vai se permitir sentir, né? Então, essas frases são concebidas para evocar essa boa vontade. É a boa vontade, a boa intenção, é a gentileza, e não necessariamente mudar ali naquele momento o que está sendo sentido. Completando aqui, uma razão comum para dificuldades com a meditação da bondade amorosa é que temos expectativas sobre como devemos nos sentir. Né? A expectativa de que, por exemplo, eu não posso sentir medo, não posso sentir tristeza, eu tenho que ficar feliz, né? Então, trazer ali frases, eu tenho que ficar feliz, que eu, nesse sentido aí de mudar o sentimento. Não é isso, né? É um cuidado para a gente diferenciar. Não é a expectativa que a gente quer suprir nesse momento. Pelo contrário, né? A prática da bondade amorosa não muda diretamente as nossas emoções. Né? A gente traz essa abordagem de acolher, de se permitir sentir naquele momento, mas evocando nessa prática aí das frases a boa vontade, esses sentimentos vão surgir ali, né, de forma inevitável, como uma consequência. Como que é para vocês trazerem essa abordagem? Alguém consegue perceber aí no dia a dia, ou o que veio para vocês, principalmente nesse ponto aí, nesse receio, que às vezes pode surgir em relação a frases de afirmação positiva, isso aí que é mais simplista do positivo e tudo, esse receio, como que chegou aí para você, gente? Pensem um pouquinho sobre essa proposta, né, das frases. O que faz sentido para vocês? O que não faz? Quem quiser, à medida que eu for falando aqui, pode levantar a mão ou pode falar no chat, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuando aqui o capítulo. Né? O outro ponto são as frases que devem ser mais gerais. Né? Por exemplo, que eu possa ser saudável. A gente está ali evocando uma boa intenção de algo, em vez de que eu possa me livrar do diabetes. E aqui a gente nunca traz uma perspectiva de certo, de errado, né? Mas é uma sugestão ali, aquilo que a gente pode estar construindo de modo geral, da saúde, e a gente vai percebendo que a gente vai se direcionando para isso, né? Se é uma intenção para que aquilo seja real, a gente vai se direcionando para os cuidados também, né? O movimento. Se eu evoco essa intenção, que eu possa ser saudável, eu vou buscar ali a alimentação, eu vou ter o cuidado com a prática de algum exercício físico, algo que se relacione a essa saúde. E aí as frases devem ser ditas lentamente, aquele outro ponto que a gente fala sobre, e experienciando, né? E tendo ali a experiência aos poucos, sem pressa, entendendo aquilo que continua fazendo sentido, aquilo que não. A maioria das frases ditas no tempo mais curto não vence a corrida, né? Então, sempre lembro do aprendiz lento, né? Não há pressa para falar, para sentir, para passar por esse processo.
E aí, um outro ponto é que as frases devem ser ditas calorosamente. Então, como se você estivesse cochichando no ouvido de alguém que ama verdadeiramente, a abordagem continua sendo aquela abordagem de gentileza, né? Trazendo ali a acolhida, aquilo que traz essa intenção. E aí, por fim, você pode se dirigir a si mesmo, como eu, como você, seu próprio nome, ou também com algum termo carinhoso, né? Aqui, cada uma vai percebendo ali o seu modo. Por exemplo, para algumas pessoas, pode ser muito estranho trazer um termo mais carinhoso, trazer meu bem, meu querido, algo nesse sentido. Então, é muito pessoal. Né? Você pode simplesmente falar o seu nome, ou falar eu, ou falar você. E aí, um outro ponto bem importante é entender o que você precisa para a construção dessas frases, para que essas frases façam sentido. É importante você entender ali qual a minha necessidade, né? Do que eu preciso, principalmente com a necessidade emocional, né? Traz aqui uma diferença entre entre a necessidade e o desejo, né? Então, do que eu preciso? O que é uma necessidade e qual é a diferença entre necessidades e desejos? E a gente vai entendendo que os desejos podem ser algo material. Aqui alguns exemplos que é colocado uma marca especial de café, um carro, algo nesse sentido. É um desejo, enquanto a necessidade é mais universal, né? São necessidades humanas, necessidades emocionais, são necessidades ali como, por exemplo, ser aceito, ser validado, ser visto, ouvido, protegido, amado, conhecido, estimado, conectado ou respeitado, né? São necessidades que você vai olhar para dentro de vocês e fazer essa pergunta: o que eu preciso? Ou quando vocês percebem alguma emoção um pouco mais difícil, né? Se perguntar ali, o que eu preciso nesse momento? E aí descobrir do que verdadeiramente precisamos é a base para encontrar essas frases de bondade amorosa genuinamente significativas para nós mesmos. Né? Uma estratégia ali de encontrar aquilo que faça sentido, é entender qual necessidade emocional eu tenho ali, né? O que me faz me sentir bem. Quando a gente se aproxima um pouco mais dessas necessidades, a gente consegue entender aquilo que faz mais sentido continuar meditando, continuar exercitando. Certo? Então, esse foi o capítulo 10, né? A gente já viu também, capítulo 9, brevemente. Eu vou descompartilhar aqui a tela e quero saber agora de vocês. O que faz sentido? O que ainda é estranho? O que ainda traz um receio? O que vocês pensaram a partir desses capítulos aqui? A partir dessa abordagem mais breve que a gente fez inicialmente, né? Eu percebi que é mais um resumo do que nós já falamos, né? De autocompaixão, de nós sermos mais compassivos com nós mesmos, né? De aceitar. Não é que nós vamos deixar de sentir, né? Mas sentir aquilo de uma forma mais saudável, né? Como no caso que falou da diabetes, né? Tá, você pode ter, né? Mas diante dessa diabetes, o que é que você pode fazer para ter uma vida mais saudável? Quais são os cuidados necessários? Ter essa consciência. Não é que mesmo tendo a diabetes, você pode ter uma vida saudável, né? Fazendo o que precisa ser feito, os cuidados. E aí tem outros exemplos, né? Essas frases mesmo que são ditas.
não é? Não é que a gente vai deixar de ter um problema, ou deixar de, mas a forma como nós olharmos ou cuidarmos de nós mesmos diante dessa situação. Exatamente. Perfeito. Eu achei interessante separar o desejo da necessidade. Uhum. Ou seja, a nossa necessidade é mais geral, é quase que comum a todos, né? É o desejo de ser aceito, é ter segurança, proteção, e o desejo não, o desejo já é uma coisa mais consumível, né? Que você tem um café, não, mas eu quero o café da marca X. Você tem um carro, mas não, mas eu ainda quero ter o carro. Isso vai consumindo a gente também, e muitas vezes leva a gente para a ansiedade. Então, é fazer um caminho ao contrário, é o que eu preciso, não é o que eu desejo. O que eu desejo é o que vai me tirar, vai me trazer o desassossego, né? A necessidade, atender a minha necessidade humana, que é igual do meu vizinho e do meu irmão, que vai me deixar nessa autocompaixão também, encontrando a minha necessidade. Porque os desejos, o marketing está aí para colocar na vida da gente, né, o tempo todo. Exatamente. Vamos entender aí a diferença e conseguir responder essa pergunta, né? Nos direciona para aquilo que realmente é a nossa necessidade, né? E que realmente vai fazer sentido a longo prazo. Os desejos a gente vai entendendo que naquele momento pode até fazer muito sentido, ser muito importante, sim, e faz parte, né? Todos nós temos desejos e é importante que tenhamos. Mas é o que a gente vai diferenciando e entendendo daquilo a longo prazo, aquilo que realmente precisamos, que realmente vem ali, né, no sentido de uma necessidade direcionada para as necessidades humanas. E aqui a gente se recorda das necessidades emocionais também. É aquilo que vai trazer essa sensação mais duradoura. E vocês já se aproximaram de alguma prática de meditação envolvendo frases desse tipo, que evoca aí a bondade amorosa? Vocês já conheciam alguma prática parecida ou não? Não. Não, Ontem eu estava vendo, eu li o capítulo 9 ontem, aí estava olhando do capítulo 9 nessa prática informal. Aí fala, caminhando com bondade amorosa, né? Aí tem alguns exemplos, aí tem uma parte que fala, se parecer seguro e apropriado, você pode tentar acenar com a cabeça ou dar um leve sorriso para a pessoa que encontrar, repetindo silenciosamente que você possa ser feliz e livre de sofrimento. Aí eu falei, acho que a pessoa está no estado tão bom, né? E quem vê, muitas vezes, não vai entender, né? Quando fala, dá esse leve sorriso. Aí eu até dei risada na hora que eu estava olhando aqui. E tem algumas partes, prestar atenção nos seus pés, quando está caminhando, dá até o exemplo do shopping, né? Quando estiver caminhando no shopping, prestar atenção enquanto caminha, e o olhar para o outro também, a forma que você olha, e as frases que você diz para você, dizer para aquele outro também, né? E aí eu Sim. achei bem interessante. Uhum. Tem muitas partes, assim, por isso que eu trago esse cuidado. Gente, tudo bem se não fizer sentido para você, né, Sim, naquele sim, sim. momento. Não, eu prefiro não trazer essa abordagem nesse momento, ou tudo bem, ainda é estranho para mim, ainda me traz um receio. No próprio capítulo inicial, eles colocam isso. Né? E tem Sim, algumas sim, partes sim. que eu também acho bem engraçada, né? Quando a gente lê algumas atitudes, mas É, quando a gente internaliza, a gente acaba trazendo esses aspectos, né? Ali uhum. sem perceber. Isso de Porque da mesma forma como ficam pessoas muitas vezes ruminando, né? Queixando da vida, só olhando para aquele lado mais disfuncional, mais negativo, né? E isso acaba, de alguma forma, sentindo, né? E se intensifica. E aqui dá um novo olhar para isso, né?
E aí, isso com a prática, você acaba realmente trazendo essa questão de ser mais autocompassivo com você, dar um olhar melhor. Eu achei muito interessante. Perfeito. E quando eu li esse capítulo, né, eu revendo os exercícios também, até um receio meu, né, como que eu vou trazer isso para as meninas, o que me veio de pensamento, e que no próprio capítulo foi mencionado, das frases afirmativas, né, daquilo que a gente escuta muito em outras abordagens, para atrair prosperidade, para atrair coisas ali, e aí veio até essa diferenciação do desejo, da necessidade que caiu bem, a gente entendendo que não é mudar o sentimento, né? Esse cuidado de, eu tô triste, não, eu preciso ficar feliz, eu preciso, né, trazer logo uma outra atitude, esse cuidado de entender que não, tudo bem. Exatamente, como a Vera colocou, as frases parecem um cartão de enfrentamento, né? E até um cuidado também, que, aproveitando aqui, todas são psicólogas, né? Um cuidado que a gente precisa até introduzir o cartão de enfrentamento para o paciente, né? Precisa fazer muito sentido para ele. De nada vai adiantar se a gente construir ali e vier muito mais do profissional, aquelas frases, do que da pessoa. Então, precisa fazer sentido para ela, senão ela vai estar só lendo, repetindo e nada vai adiantar, se não tiver uma ativação emocional, né? Se não fizer sentido ali para aquela pessoa. E a psicoeducação, isso que a gente está até conversando aqui, entendendo, né? De que não são simplesmente frases e repetindo para a mudança de algo, né? Mas cultivar aqui, se aproximar daquela sensação, né? Daquilo que é saudável, daquilo que é importante para a gente. Bruna, na sua prática, né, nos atendimentos, você geralmente assim, usa esse livro ou algum material daqui que a gente estuda para o paciente, tipo leitura ou algo assim? Porque eu tenho alguns pacientes, né, que faz bem sentido. Algumas coisas que a gente está tratando, e eu achei bem interessante. Inclusive, teve um capítulo que eu li com a paciente, né, fiz o exercício na sessão, e assim, ela trouxe um feedback bem positivo. Ela achou bem interessante, tanto que teve uma situação que na outra sessão ela falou que depois daquela leitura ela teve uma atitude diferente, né? E assim, eu tenho feito isso com ela e tem tido um resultado bom, tenho gostado. Perfeito. A minha experiência de prática clínica, o que eu estou tendo muito agora, é de pacientes que têm extrema dificuldade em se acolher, em trazer essa abordagem, essa atitude, né? Então, começar a falar sobre autocompaixão, trazer logo uma prática assim para ele, sem ter essa preparação, pode ser aversivo ali naquele momento, né? Porque como assim, né? Pelo menos a experiência que eu estou tendo agora, né? É mais com pacientes com essa perspectiva aí. Então, o que eu trago? Né? A psicoeducação, aquilo que vai se aproximando, e aí quando o paciente já vai se abrindo ali, né? exatamente. Aí eu costumo ajustar, eu trago algumas leituras, alguns pontos ali, né? Não só eu uso outros livros, outras referências também. E aí as práticas, acho que todas as que eu utilizei, eu fiz muitos ajustes, né? Entendendo ali de acordo com a realidade cada de cada um. Sim. E aí também eu percebi aqui do capítulo, né, aquilo que a gente vai direcionando para o outro e para mim em conjunto, e só depois para mim. Né? Eu entendi ali, e até mesmo com alguns pacientes, que é muito difícil trazer naquele primeiro momento aquela intenção para si. Né? Então, uma forma de iniciar é
é muito parecido com a imagem mental, né? Aquilo que a gente vai construindo ali com o outro. Imagina alguém que você ama muito, né? Uma pessoa querida, o desejo ali da bondade amorosa para essa pessoa, que essa pessoa seja saudável, seja feliz, né? Percebe que é um pouco mais fácil a gente trazer essa intenção para alguém que a gente já ama, do que para a gente, que a gente ainda não ama bem, né? Que é mais difícil a relação. Então, é uma estratégia, duplo padrão. Exatamente, Vera. E aí, é uma estratégia de se aproximando, né? Até chegar para a gente. Maravilha. E aí, eu quero trazer essa meditação para a gente praticar agora. O que vocês acham? A meditação que eu pensei é a de bondade amorosa para uma pessoa amada. Até os termos, né? Tipo, às vezes pode trazer um pouco como assim, né? Na psicologia, a gente trabalhando algo nesse sentido, nesse aspecto, aí vem outras abordagens, a afirmação positiva, e é o cuidado que eu sempre trago, né? Acho que a Ed tinha caído quando eu falei sobre isso, que veio até um receio para mim, como que eu vou trazer isso para as meninas, para que fique bem claro que não é simplesmente uma afirmação positiva, né? Tá desejando coisas ali e as coisas acontecendo, a gente não vai modificar o contexto, a gente vai se permitir sentir, né? A gente vai acolher aquilo e, como consequência, aquela emoção difícil, ela vai diminuindo, né? É inevitável isso, vem aí como uma consequência e não como essa alta expectativa. Eu tô triste, vou fazer aqui a prática para mudar esse sentimento. Não é isso, pelo contrário, acolher e aceitar. Pode falar, Ed. Eu vou trazer uma contribuição que eu entendi essa explicação e a prática que o livro traz como uma permissão para sentir, sabe? Você tem todas as condições ali, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, mas ao invés de você adotar uma postura rígida e de confronto com a real situação, você adota uma postura mais flexível, empática e realista, e se dando possibilidade para sentir o que aquela situação está te chamando a sentir. Seja alguma coisa relacionada à raiva ou à vulnerabilidade, ou qualquer emoção em si, ao invés de negar ou se distanciar, acolher, sentir, validar, para então deixar passar e elaborar. Uhum. Perfeito, exatamente. Se permitir ali vivenciar aquilo que está acontecendo, sem modificar necessariamente o contexto, né? Entendendo aquilo que a gente não tem controle. Perfeito, então estou tranquila, todo mundo acolheu bem, entendeu? Tá ótimo. Certo. Deixa eu falar. Pode falar. Eu vejo esse capítulo como se fosse um conjunto, né? A continuação dos outros, porque assim, lá na frente, lá atrás, quer dizer, você trouxe como que eu vou tratar um amigo, me tratar como um amigo, aí vem a continuação, vem as frases, né? Então, assim, tem muito a ver com o capítulo anterior que a gente estudou no sábado passado, né? Da autocompaixão consigo mesma, como que eu vou me acolher. Uma coisa interessante e nova no capítulo é isso, até a Maria de Luz falou, o que eu preciso, né? Porque eu posso sonhar várias coisas, querer várias coisas que não são alcançáveis, né? Mas é a questão da aceitação, né? O que eu preciso no momento. Então, observar isso e, de repente, fazer, como eu falei, o cartão de frente também, fazer uma frase que venha de acordo com a minha real necessidade, né? E não a imaginária. Não que a gente não possa sonhar, mas, assim, tem que ser coisas alcançáveis, né? Porque senão acaba tendo um sofrimento. Então, aí vem a autocompaixão, gostar de si mesmo, né? Então, assim, essas frases não é aquela questão, como você falou, ser positivo, né? Aquela que é muito falado, principalmente os coachings, essa questão positiva, mas sim o que realmente vem de acordo com o que eu estou vivendo, né? O que é melhor para mim nesse momento. Então, assim, eu acho que é tipo um conjunto, vem caminhando, né?
desde o tratar bem um amigo, eu me trato como eu trato um amigo, aí vem o conjunto, agora vem essas frases, como se fosse uma continuação mesmo. E é, né, de fato. Sim, perfeito. Aquela voz interna, né? Lá dos primeiros capítulos. Sim. Uhum. E nessa voz interna vem aí frases, né? Vem aí a abordagem, a forma como a gente se comunica com a gente. Então, Sim. agora, essa voz interna, a gente pode verbalizar. Né? A gente pode tirar um momento ali para falar em voz alta. Perfeito. E aí eu abri aqui a prática de meditação, e logo no comecinho, né, eles colocam, eu achei bem interessante isso, e é verdade demais, isso que a gente veio entendendo tradicionalmente, né, tem ali um versículo bíblico, algo no sentido que fala, ame o próximo como a si mesmo, né, ame o próximo como você ama a si mesmo. E quem não se ama, né? Quem tem essa dificuldade ali nessa abordagem consigo, né? Então agora a gente investe, né? Vamos então inverter a ordem, começando por outra pessoa a quem naturalmente amamos e depois, né, para nós mesmos. Eu coloco sim, Maria de Lourdes, eu vou colocar o link dos encontros que foram gravados. Já está até lá no Drive. Depois eu mostro para você novamente. Ame a si mesmo como ama o próximo. Exatamente, Ed. Pronto. A gente inverteu aí. Né? Então, a gente vai entendendo que agora essa abordagem é necessária em muitos momentos. Né? Aquilo que é mais fácil para o outro está trazendo para cada um. Então, é aquilo que difere aí da experiência de cada um, da forma como cada um se trata. Né? Então, a gente vai entendendo isso e fazendo os ajustes e modificando de pouquinho. A gente pode iniciar, então, a prática, gente? Vamos lá, então. Sempre que a gente vai iniciar uma prática de meditação, né, de algo nesse sentido, a primeira proposta é tentar encontrar ali um lugar confortável, né? Sentar aí, encontrar uma postura que você se sinta bem, sentado, onde você estiver, relaxar um pouco os ombros, perceber ali a tensão, né, diminuindo. E se você quiser, você pode colocar uma mão sobre o coração ou em algum outro local, de acordo com o que faça sentido para você no momento. Se não fizer sentido, não tem problema, fique da forma como for confortável. Pensando aí em um local que seja calmante, né? Que traga uma calma para você, como um lembrete para trazer não só consciência, mas consciência amorosa para a sua experiência e para você mesmo. Então, a ideia de colocar a mão no coração, ou colocar a mão em algum lugar, em alguma parte do seu corpo, como forma de acolhimento, de gentileza, de bondade amorosa. Traga agora à mente uma pessoa ou outro ser vivo que naturalmente faz você sorrir. Pense em alguém que te faça sorrir, alguém com quem você tenha um relacionamento fácil e descomplicado, uma pessoa querida. Pode ser um filho, sua avó, seu gato, um cachorro, qualquer um que naturalmente traga felicidade para você. Se surgirem na sua mente muitas pessoas ou outros seres vivos, escolha apenas um. Não se preocupe no dilema de quem eu tenho mais essa sensação ou menos. Simplesmente escolha uma dessas pessoas. E deixe-se sentir
como quando está na presença desse ser. Permita-se desfrutar da boa companhia. Então, imagine aí a companhia dessa pessoa, o quanto essa pessoa te faz bem. Crie uma imagem vívida desse ser na sua imaginação. Lembre dele, da sensação que você tem quando você está com essa pessoa. Agora, reconheça como esse ser deseja ser feliz e livre de sofrimento, assim como você e todos os outros seres vivos. Repita silenciosamente, sentindo a importância das suas palavras, se direcionando a essa pessoa, a esse ser. Que você possa ser feliz. Que você possa estar em paz. Que você possa ser saudável. Que você possa viver com tranquilidade. Repita várias vezes, lenta e suavemente. Que você possa ser feliz, que você possa estar em paz, que você possa ser saudável, que você possa viver com tranquilidade. Você poderá usar suas próprias frases também, se tiver alguma com as quais normalmente trabalha. Então, se preferir, crie aí a sua intenção para essa pessoa. Quando notar que a sua mente se dispersou, retorne novamente às palavras e à imagem do ser, da pessoa querida, amada, que você tem em mente. Saboreie, então, esses sentimentos amorosos que surgirem. Perceba aí a sensação que vem ao lembrar dessa pessoa, ao sentir, ao trazer essas frases e essa boa intenção. Agora, acrescente você ao seu círculo de boa vontade. Crie uma imagem de si mesmo na presença dessa pessoa, visualizando vocês dois juntos. Repita agora silenciosamente as frases: que você e eu possamos ser felizes, que você e eu possamos estar em paz, que você e eu possamos ser saudáveis, que você e eu possamos viver com tranquilidade. Repita agora, ao invés de você e eu, nós. Que nós possamos ser felizes, que nós possamos estar em paz, que nós possamos ser saudáveis, que nós possamos viver com tranquilidade. Agora, liberte-se da imagem do outro, deixe um pouquinho aí o outro, talvez agradecendo a essa pessoa, antes de seguir em frente. Então, deixando todo o foco da sua atenção repousar diretamente a você. Se imagine aí agradecendo por essa pessoa, pela companhia, pela sensação. Agora deixe um pouquinho essa pessoa aí de lado e se direcione para você. Mais uma vez, se for confortável, coloque a mão sobre o coração ou em outro lugar e sinta o calor
e a pressão suave da sua mão. Se for confortável, você pode estar trazendo a postura de acolhimento ao se abraçar. O importante é que você sinta o toque da sua mão em você mesma, que você sinta o seu corpo, observando qualquer estresse ou inquietação que possa estar persistindo dentro de você e oferecendo a si mesmo esse acolhimento, essa bondade amorosa. Que eu possa ser feliz, que eu possa estar em paz, que eu possa ser saudável, que eu possa viver com tranquilidade. E aí, mentalizando essas frases, percebendo a sensação, respire algumas vezes e simplesmente repouse em silêncio em seu próprio corpo, aceitando, seja qual for, a sua experiência, a sua sensação, exatamente como é. Você pode finalizar fazendo uma respiração profunda e percebendo a sensação que te vem agora. E de pouquinho, você pode ir voltando, abrindo os olhos. E aí, como foi? Estou curiosa para saber como foi para vocês, o que aconteceu aí, o que vocês sentiram. Quem se sentia à vontade, só quem se sentia à vontade em falar quem foi que veio à mente, a pessoa. A Ed quase dormiu. Foi muito bom. A pessoa que veio à minha mente foi a minha mãe. Uhum. E qual foi a sensação lá no finalzinho, quando você direcionou essa mesma boa vontade para você mesma? Ah, foi diferente, né? Porque a gente não faz isso. Quando veio a minha mãe, a vontade era de abraçar ela, né? Assim. Aí, depois era comigo também, aí você falou para se abraçar também, né? Uhum. E a gente nunca pensa nisso, de fazer essas frases para a gente, né? É mais, é, é mais tranquilo e mais comum a gente fazer para o outro. Que nem a Uhum. colega já falaram, a Silvia, né? Leu num capítulo lá e falou: quando você estiver andando no shopping, vê a pessoa, desejar. É silencioso, é mais fácil do que às vezes se eu estivesse andando no shopping e falasse isso para mim também. Eu jamais ia pensar que eu ia falar para mim. Então, isso é muito legal. A gente se Uhum. permitir para a gente também, né? Que é isso aqui, a autocompaixão e a bondade, bondade amorosa para a gente. Uhum. Né? Essa Perfeito. frase que a Edneia colocou, amar a si mesmo como a gente ama o próximo, é tão batida, tão falada, mas como a gente não consegue fazer isso na nossa vida, né? Uhum. E é por isso que é uma estratégia iniciar pensando e trazendo essa sensação para alguém que a gente já ama, né? Para que, imerso àquela emoção, aquela sensação, a gente direcione também para a gente, né? É diferente do que iniciar ali para si, né? É mais difícil chegar à sensação. Então, a gente já pega aqui com alguém que a gente tem esse desejo profundo, né? Achei legal a Luz trazendo. Eu tive vontade de abraçar minha mãe, de acolher ali ela. E quando a gente pensa, e se fosse um amigo, e se fosse uma pessoa querida, como que eu
acolheria, né? O que que eu falaria? Então, a gente sabe o que dizer, como acolher, aquilo que a gente quer fazer, e aí, para si, né, é um pouco mais distante. E aí é essa motivação, né, de fazer com que a gente se permita, né, com que a gente se acolha também, com que a gente tenha essa boa vontade também, porque nós também somos importantes, nós somos um recurso muito importante para tudo que acontece, né, a partir daquilo que a gente constrói, inclusive para essa relação com essas pessoas importantes, né? Antes de ter ali a relação com o outro, a gente precisa se ter. Alguém mais quer falar? Como foi? Tá tranquilo aí, todo mundo? Tranquilo, né? Então, para a gente finalizar, Vera falou ali que foi ótimo, que bom. Para a gente finalizar, coloquem aí no chat pelo menos uma palavra de uma sensação que veio ao fazer essa prática. Tá? Pode trazer a palavra que vier na sua cabeça. Ou o que é que vocês vão sair, como que vocês vão sair se sentindo? Conforto. Uhum. Acolhimento, calma, relaxada, uhum. Tranquilidade. Perfeito. Minha palavra é conforto também. Vou sair me sentindo confortável, me sentindo bem. Né? À medida que eu fui falando ali, eu fui fazendo também. Eu também pensei na minha mãe, Lourdes. Mas encontro que valeu a pena estar. Que bom. Então é isso por hoje, gente. Vamos então seguindo aí as nossas vidas, a nossa rotina e a tentativa de lembrar, né, um sábado de acolhimento. Perfeito, Silvia. Tentativa de ir lembrando em alguma situação. Agora tentei lembrar quando vocês estiverem caminhando. Lembrei aí da prática que a Silvia mencionou. Fazer igual a Maria de Lourdes falou, agora quando passar no shopping eu vou lembrar, falar para mim mesma. Uhum. Acho que Perfeito. todo mundo vai lembrar. Sim. Que bom. Então, Bom, é esse um dos objetivos principais, gente, é fazer com que o que a gente fale aqui tenha alguma repercussão na vida, no dia a dia. Então, fiquem à vontade para quando vocês quiserem, durante uma caminhada, durante o dia, compartilhar algo lá no grupo também, para que as outras colegas também lembrem, né? Ah, lembrei aqui, né, do que a gente conversou e do que eu posso aplicar na minha vida agora em meio à correria, né? Eu confesso que eu estou aqui no trabalho, ajustando, e acabo que eu nem compartilho tanto ali no dia a dia no grupo, né? Mas que bom que no sábado a gente consegue ter essa interação bem gostosa, sim, tá? muito bom. Então, tchau, tchau, gente. Bom sábado para vocês. Até a próxima. Tchau. Até o próximo.